Convide seus vereadores para tomar sempre da iniciação. Peço ao meu secretário, o vereador doutor Osvaldo Matheus, faz chamar a missão de quórum. Amém? Tamo junto. Vereador Adeilson Sorte Super. Vereador Anadelso Pereira. Nosso vice-líder, Anadelso, presente. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzucci. Presente. Vereadora Dona Arlete. Dona Arlete sempre presente. Vereador Ivan Carlini. Esse aí nunca falta. Vereador Ivan Carlini. Vereador Mirim. Opa! Mirim, presente. Maturano, presente. Vereadora Patrícia Crisanto. Vereador PM Chico. PM Chico, presente. Professor Alessandro. Presente. O homem da palavra, presente. Vereador Reginaldo Almeida. Irmão Reginaldo, presente. Vereador Kiabai. Presente. Vereador Rogério, nosso líder. Vereadora Tia Nilma. Vereador Valdir do Restaurante. Seu Valdir está na área. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. 12 presentes, senhor presidente. Havendo quórum e a sessão por aberto, convido o vereador e professor doutor Alessandro que faça a leitura da Bíblia. Peço, senhor, de pé. Senhor presidente, o texto será do livro de Jó, no capítulo 33, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria, antes de a gente iniciar a sessão, mesmo com a leitura da ata, ontem nós tivemos um trágico assassinato da nossa colega vereadora no Rio de Janeiro, vereadora Marielle Franco, do PSOL. Mais uma barbaridade contra a democracia do nosso país. E eu gostaria de sugerir a essa casa um minuto de silêncio, porque quando se mata um parlamentar nesse país, como disse anteriormente, é um atentado à democracia. E ontem se calou mais uma voz nesse país em relação à democracia nesse país. Nós vamos atender o pedido do nosso vereador Bruno. Antes de peço existe a presença da vereadora Tia Nilma. Um minuto de silêncio. Senhor presidente, Peço ao meu secretário, pois não. eu peço a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que se seja feita a dispensa da ata da sessão anterior. Não? Para ser lida na outra sessão. Então, retiro. Peço ao primeiro secretário de faz chamar a missão de quórum para estar na pauta de votação. Não vai ter ata. Vereador Adeilson. Adeilson ausente. Vereador Anadelso. Nosso vice-líder, Anadelso. Está presente? Tá, né? Presente. Vereador Arnaldinho. Arnaldinho está presente. Vereador Bruno Lorenzucci. Presente. Vereadora Dona Arlete. Sempre presente a Dona Arlete. Vereador Ivan Carlini. Presente. Vereador Mirim. Presente. Vereador Maturano. Presente. Vereadora Patrícia. Ausente. PM Chico. Pronto. Presente. Professor Alessandro. Presente. Sim, nosso líder. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador Kiabai.
Presente. Vereador Rogério. Diga, líder. Presente. Vereadora Tia Nilma. Presente. Vereador Valdir do Restaurante. Senhor Valdir, presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Senhor presidente, com a presença da vereadora Patrícia, nós registramos uma única ausência, vereador Adeilson, e 16 presenças. Havendo quórum, peço a Vossa Excelência, o primeiro na pauta. Eu queria uma deferência de Vossa Excelência, se assim me permitido for, queria registrar a presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador e ex-governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Jorge Góes Coutinho, a quem essa Câmara tem uma grande amizade, um grande carinho. Na presença do senhor, doutor Jorge, nós saudamos todos os populares, todos os vilavelenses aqui dessa amada cidade. Doutor Jorge Se sinta Góes, abraçado. doutor Jorge Góes já faz parte dessa casa, né, doutor Jorge? Vai, o projeto. Projeto, senhor presidente. Vamos lá. Discussão e votação em regime de urgência. Processo 1240, de autoria do prefeito. Projeto de lei que acrescenta parágrafo 1º e 2º ao artigo 12 da Lei 4904/2010 sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Em função do processo tramitar em regime de urgência, há necessidade dos pareceres das comissões de Justiça, Política Urbana e Finanças. Cadê, Pedrinho? O quórum é a maioria absoluta e a votação nominal, Pedrinho. Pela ordem, presidente. Houve um equívoco aqui da mesa, onde o vereador e o professor Elio Sandro, houve um equívoco, nós temos que ler a ata sim. Então peço à segunda secretária que lê a ata. Senhor presidente, Boa tarde. quero só fazer uma reivindicação. No primeiro projeto da pauta, há necessidade de ser ouvida também a Comissão de Administração, Obras e Infraestrutura. Pediria só que a mesa inserisse a comissão para opinar. Vamos ver a ata. Boa tarde a todos e a todas. Seja mais uma vez bem-vindo, né, a essa sessão. Ata da 11ª sessão ordinária realizada 14 de março de 2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Sessão ordinária. Aos 26 do dia do mês de fevereiro de 2018, em sua sede localizada na Praça Frei Pedro Palácio Sem Número, reuniu-se na Câmara Municipal de Vila Velha, sob a presidência do vereador Ivan Carlini, secretários Edis, Oswaldo Maturano e Tia Nilma, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Registrada a presença dos senhores Edis Adeilson Artsup, Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzucci, Dona Arlete, professor Leosandro Matos, Mirim Montebello e Patrícia Crisanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante, Zé do Renascer. Havendo quórum regimental para abertura da sessão, o presidente solicitou ao vereador Bruno Lorenzucci que fizesse a leitura de um texto bíblico que, em atendimento ao que preceitua a resolução 480/97, que foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores escritos. Primeiro orador, professor Leosandro Matos. Segundo orador, ausente. Terceiro orador, Bruno Lorenzucci. Cedeu 9 minutos iniciais do seu tempo ao vereador PM Chico Siqueira, 3 minutos ao vereador professor Leosandro Matos e falou o restante do tempo. O vereador PM Chico Siqueira fez o uso do seu tempo para ler o relatório sobre o evento da Orla Folia 2018, elaborado após análise de documentos fornecidos, chegando à conclusão de que o evento dessa proporção não deve ser realizado por pessoa física, apenas por pessoa jurídica em local apropriado. O vereador Bruno Lorenzucci cedeu tempo para registrar a promulgação da Lei Complementar número 60,
que estende de 3 em 3 anos a validade do alvará sanitário de Vila Velha. O vereador professor Leosandro Matos falou pelo tempo de 8 minutos, sendo 5 minutos cedido ao vereador Reginaldo Almeida, e iniciou sua fala explanando sobre o processo seletivo feito pela Secretaria Municipal de Educação, que foi encaminhado um pedido de informação solicitando todas as fichas de inscrições. Pediu novamente a intervenção da Câmara junto à Prefeitura, quanto à falta de resposta à solicitação dos vereadores. Citou que o requerente, o vereador Bruno Lorezutti, foi informado que deveria fazer o uso do recurso próprio para custear cópias de um processo que solicitou à Prefeitura. Em a parte, o vereador Bruno Lorezutti informou que alertou o secretário do governo sobre o ocorrido e o mesmo ficou de corrigir o erro. Porém, tomará as providências cabíveis caso ocorrerá novamente. O vereador encerrou sua fala alertando sobre a empresa terceirizada contratada pela Prefeitura para que seja verificada as suas capacidades técnicas de idoneidade. Terceiro orador, vereador Reginaldo Almeida, iniciou sua fala parabenizando o vereador Bruno Lorezutti pelo projeto Bike Vila Velha, que já está em funcionamento no município, assim como o prefeito e sua equipe pela implantação do projeto. Em a parte, o vereador Ricardo Quiabai aproveitou para lembrar o projeto Bike Legal, que já é lei promulgada, que ainda não foi implantada e que também contribuirá para a mobilidade urbana. Fim do tempo destinado aos oradores, o presidente passou para a ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Procedida a chamada, foi a mesma respondida por 17 dos senhores vereadores. Havendo quórum, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 1178/2018, de autoria do vereador Arnaldinho Borgo, contendo um projeto de lei que determina que os portões das escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha seja aberto no mínimo 15 minutos antes do horário previsto para o início das aulas, para acesso dos alunos devidamente uniformizado e ou identificado. Colocado às comissões competentes para oferecer pareceres verbais à matéria. A Comissão de Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, tendo a Comissão de Educação e a Comissão de Finanças opinou pela legalidade e constitucionalidade. Pela aprovação da matéria. Colocada em discussão os referidos pareceres, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocada em discussão a matéria foi a mesma discutida pelo vereador Arnaldinho Borgo. Colocada em discussão, a votação foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. A Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 1188/2018, de autoria do vereador Ivan Carlini, contendo um projeto de lei que dá nova redação ao artigo 1 da Lei 5.693/2015 e de outras providências. Convocadas as comissões competentes para oferecer pareceres verbais à matéria. A Comissão de Justiça opinou pela sua legalidade e constitucionalidade, tendo a Comissão de Políticas Urbanas, Comissão de Finanças, opinando ambas por sua aprovação. Colocado em discussão os referidos pareceres, não houve quem quisesse discuti-los. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação foi a mesma, aprovada com 17 votos favoráveis. Despacho. A Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 351/2018, de autoria do prefeito municipal, contendo um veto integral ao autógrafo de lei número 3.784/2017, que determina a divulgação de relação dos imóveis pertencente ao patrimônio público municipal cedido a entidades não governamentais é de autoria do vereador Arnaldinho Borgo.
Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela rejeição do veto. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão o veto, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação, foi o mesmo rejeitado, tendo recebido 16 votos favoráveis e um voto contrário. Despacho. A Secretaria Legislativa para as devidas providências. Discussão e votação única. Processo protocolizado sob o número 352 de 2018, de autoria do prefeito municipal, contendo veto integral autógrafo de lei, número 3.785 de 2017, que institui a Polícia Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas, de outras providências, que de autoria do vereador Arnaldinho Borgo. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela rejeição do veto. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão o veto, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação foi o mesmo rejeitado, tendo recebido 17 votos contrários. Despacho. A Secretaria Legislativa para as devidas providências. Discussão e votação única. Processo protocolizado sob o número 353 de 2018, de autoria do prefeito municipal, contendo veto integral autógrafo de lei, número 3.786 de 2017, que dispõe sobre a criação e define do cronograma de prestação de serviço do veículo, sugador e recolhimento de dejetos humanos e para a coleta de agentes causadores de entupimento a redes, drenagem e de outras providências, de autoria do vereador Arnaldinho Borgo. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela rejeição do veto. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão o veto, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão a votação, colocado em votação foi o mesmo rejeitado, tendo recebido 17 votos contrários. Despacho. A Secretaria Legislativa para elaborar para as devidas providências. Discussão e votação única. Processo protocolizado sob o número 354 de 2018, de autoria do prefeito municipal, contendo veto integral autógrafo de lei, número 3.787 de 2017, que determina a utilização de lâmpadas LED e emissor de luz, iluminação de prédios públicos municipais, bem como espaço público e via sobre a administração do município e de autoria do vereador Bruno Lorezutti. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela rejeição do veto. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em discussão o veto, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação foi o mesmo rejeitado, tendo recebido 17 votos contrários. O vereador Ricardo Quiabá justificou o seu voto. Despacho. A Secretaria Legislativa para a devida providência. Pela ordem, o vereador Oswaldo Maturano solicitou os próximos projetos em pauta fosse votado em bloco por se tratar do mesmo assunto, ou seja, moção de aplauso. Colocado em votação, foi o requerido aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação única. Processo protocolizado sob o número 1118 de 2018, de autoria do vereador Zé do Renascer, contendo proposição que visa a moção de aplauso ao senhor Adeilson Carlos Godinho. Discussão e votação única. Processo protocolizado sob o número 1119 de 2018, do vereador Zé do Renascer, contendo moção de aplauso ao senhor Wilson Correio dos Santos. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1120 de 2018, de autoria do vereador Zé do Renascer, contendo a moção de aplauso ao senhor Rodrigo Silva Santos. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1124, de autoria da vereadora Patrícia Crisanto, contendo uma moção de aplauso ao senhor Vanderlei Cássaro. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1125, 2018, de autoria da vereadora Patrícia Crisanto, contendo uma proposição que visa a apresentação moção de aplauso ao senhor Edmar Azevedo.
Nunes. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1128 de 2018, de autoria da vereadora Patrícia Crisanto, contendo uma moção de aplauso ao senhor Antônio Lírio. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1183 de 2018, do vereador Naldinho Borgo. Moção de aplauso ao senhor Luciano da Silva Champoski. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1187 de 2018, de autoria do vereador PM Chico Siqueira. Moção de aplauso ao senhor, à senhora Girlaine Montebella e Rocha. Discussão e votação única. Processo protocolizado número 1191, 2018, de autoria do vereador Reginaldo Almeida. Moção de aplauso ao senhor evangelista Everton Lírio. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação foram as mesmas, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho a Secretaria Legislativa para elaborar o respectivo diploma. Discussão do parecer da Comissão de Justiça. Processo protocolizado sob o número 5.575, 2017, de autoria do vereador Adeilson Super, contendo um projeto de lei que cria Programa Municipal de Educação Professor do Ano no município de Vila Velha. Colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade da matéria. Não houve quem quisesse discuti-lo. Despacho encaminha-se às demais comissões para emissão de pareceres. Requerimento em regime de urgência simples, de iniciativa do vereador Ricardo Quiabai, para apreciação do processo protocolizado sob o número 1742/2017, de sua autoria, contendo um projeto de lei que institui o programa Morada Legal, que dispõe sobre a gratuidade da assistência técnica pública para projetos, execuções e habitação de interesse social no âmbito municipal de Vila Velha e de outras providências. Colocado em votação foi o referido requerimento, aprovado com 17 votos favoráveis. Despacho a Secretaria Legislativa para a inclusão em pauta em forma regimental. Requerimento em regime de urgência especial, de iniciativa de diversos vereadores para apreciação do processo protocolizado sobre o número 1289/2018, de autoria do prefeito municipal, contendo um projeto de lei que acrescenta o inciso 1º do artigo 2º, 1º e 2º do artigo da Lei 4.904/2010, que estabelece normas edilícias e urbanismo para a construção de unidades habitacionais que atende às famílias de renda bruta entre 0 a 10 salários mínimos. Aqui se refere o Programa Municipal Vila Velha, Minha Casa e de outras providências. Colocado em votação foi o referido requerimento, aprovado com 17 votos favoráveis. Despacho a Secretaria Legislativa para a inclusão em pauta em forma regimental. Encerrada a ordem do dia, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da próxima sessão. Processo protocolizado sobre o número 1240/2018, 1226, 1249 de 2018, todos de 2018. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada das explicações pessoais. Não houve vereadores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a presidência deu por encerrada a sessão às 18h33. Antes, porém, convidou os senhores edis para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de março de 2018, às 17 horas. A seguir, mandou proceder à lavratura da presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Aprovada como redigida 15 de março de 2017. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, dou por encerrada a ata de hoje. Coloco a ata em discussão. Se há discussão, em votação. Os vereadores são a favor. Mantém como estão pedindo. Antes de passar pela ordem, o vereador
Ricardo Quiabá, quero convidar que faça parte com nós da mesa aqui, o nosso desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, que é nosso, nós que é reis, não larga de ser reis. Então está convidado a ficar com nós aqui, o Jorge Góes. Pela ordem, vereador Arnaldinho, peço a Vossa Excelência que acompanha o nosso desembargador. Pela ordem, presidente. Presença do vereador Adailson, presença da vereadora Patrícia. Pela ordem, vereador Ricardo Quiabá. Presidente, eu queria, por favor, sugerir a Vossa Excelência, antes mesmo que as comissões possam dar os seus pareceres, até para que eles possam dar esse parecer com mais segurança, né, que nós pudéssemos convidar aqui o representante da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que pudesse esclarecer para nós o que se propõe esse PL encaminhado pelo Executivo e também qual a razão, né, a justificativa para que a gente possa estar hoje aqui fazendo uma sessão extraordinária. Que ele pudesse, por gentileza, nos esclarecer. Pedido de Vossa Excelência, ele é importante, até para esclarecer até algumas dúvidas. Isso. Talvez de alguns vereadores e alguém que esteja aqui na plateia. E nós vamos acatar a Vossa Excelência. Jefferson. E de forma, presidente, como sempre fizemos aqui, de forma transparente, para que toda a sociedade Canela Verde possa, né, entender a razão de estarmos hoje aqui. Muito obrigado. Jefferson está com a palavra. Pela ordem, presidente. Queria pedir os senhores vereadores que prestassem atenção, entendeu? Pode ir embora. Vai. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Fico muito feliz em estar aqui hoje, em especial pelo projeto que o excelentíssimo senhor prefeito encaminhou e pediu para que eu viesse explanar um pouquinho a situação. No dia 28 de fevereiro deste ano, a Caixa Econômica Federal liberou 2 projetos para o município de Vila Velha, cada um no valor de 36 milhões de reais. Só tem um pequeno problema. A Caixa Econômica deu um prazo de 30 dias para poder concluir todo o procedimento administrativo desses 2 processos. Quais são esses procedimentos administrativos? Aprovação do projeto arquitetônico, liberação de licença, licenciamento ambiental, aprovação do projeto do Corpo de Bombeiros, cadastro das famílias e a aprovação do projeto em si, tendo em vista que as edificações tratam-se de condomínios com mais de 200 unidades habitacionais, a Lei 5430 prevê a obrigatoriedade de um estudo de impacto de vizinhança para a aprovação desse empreendimento e licença desse empreendimento. Acontece que a elaboração do estudo de impacto de vizinhança, mais análise do estudo de impacto de vizinhança, audiência pública, reunião do CONDUR, demandaria de um prazo mínimo de 90 dias, o que inviabilizaria por completo este e futuros outros empreendimentos, caso a Caixa mantenha esse prazo muito exíguo de 30 dias. De imediato, nós perderíamos um investimento de 36 milhões, um número de 448 unidades familiares para famílias de 0 a 3, fundo quase perdido, 88 mil cada uma dessas unidades, o preço equivalente a um estudo de impacto de vizinhança que está sendo cobrado pelo mercado, e qual seria o dano que essa alteração causaria ao município? Nenhuma. Por quê? Porque a proposta é que não seja simplesmente dispensado o estudo de impacto de vizinhança, que o mesmo seja convertido em um termo de ajuste de condutas, onde o município, junto ao empreendedor, elaboraria medidas mitigadoras e compensatórias, com o papel do empreendedor e, em especial, com o papel do município, na conclusão não só das construções da edificação, como de toda a infraestrutura e os equipamentos urbanos necessários. Por quê? Tendo em vista que a verba também não é suficiente para fazer as unidades e os equipamentos públicos, o município também vai ter que entrar ajudando com escolas, creches, unidades básicas de saúde, uma série de intervenções para ruas, pavimentação, uma série de intervenções para que essas famílias, essas 448 famílias neste projeto, sejam bem recebidas. Nós depois temos um trabalho social muito grande com a nossa Secretaria de Assistência Social. E assim, estamos com a força-tarefa envolvida quase 6 secretarias, correndo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, fazendo reuniões constantes com a Caixa Econômica para tornar por CESAM, Caixa Econômica, para viabilizar esse projeto. Vila Velha não pode perder esses 36 milhões, não pode deixar essas 448 famílias desabrigadas
E futuramente, caso a Caixa volte, caso o governo federal volte a dar um prazo de 30 dias, caso essa lei não seja aprovada, teremos problemas de rejeição, não conseguiremos aprovar no 30 dias, porque é inviável tecnicamente fazer, analisar e aprovar um estudo de impacto de vizinhança, conforme prevê a Lei 5430 de 2013. Senhor presidente. O recurso é para famílias de 0 a 3 salários mínimos. A contribuição dessas famílias gira em torno de R$ 50, salvo engano, por mês. 10%? Isso. Ele tem até 10 anos para poder estar pagando esse valor. Essas famílias recebem um acompanhamento social muito forte, com cursos dados pela Caixa Econômica, acompanhados pela Prefeitura Municipal. A Habitais, que é esse primeiro empreendimento, faz o cadastro, faz o acompanhamento dessas famílias. É de extrema importância para o déficit habitacional que nós temos hoje no município de Vila Velha. Senhor presidente. Pois não. Eu só quero colocar aqui para os colegas vereadores, quero saudar aqui o Dr. Jorge Góes, que no ambiente permanente da cidade, que nós vamos construir com o novo plano diretor municipal que virá, que vai ser objeto das 3 audiências que foi marcada, nós deveremos estabelecer, preceituar no ambiente do plano diretor municipal uma regra perene, uma regra permanente, diferente da que hoje está sendo dada por esta lei ordinária, né? É uma contribuição que eu desejo dar ao PDM, para que nós tenhamos um jogo permanente, com regras permanentes, que, diferente da legislação de hoje, porque a lei de hoje que está sendo emendada, ela pode, e provavelmente, a meu juízo, ela deverá ser alterada após as audiências que nós vamos fazer aqui, no sentido de dar mais segurança jurídica e que a cidade possa também não viver das exceções, que ela tenha um conjunto de regras, né? Então, assim, a gente vai dar um voto de confiança nesta oportunidade, mas pedindo que a Prefeitura nos ajude no ambiente do PDM, que ainda é objeto de discussão popular, a estabelecermos dentro da legislação permanente, que é do PDM, um conjunto de regra clara. Pela ordem, presidente, só contribuir mais um pouco, agradecer ao Jefferson aqui por esses esclarecimentos. Jefferson, de fato, eu andei consultando um advogado dessa área de políticas urbanas, né? E a informação que ele me passou é que no Estatuto da Cidade, realmente, ele remete ao município definir as regras, as normas do EIV, do Instituto de Impacto de Vizinhança. Porém, você substituir o EIV pelo TAC, deveria passar, pelo menos, pelo crivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CONDUR, né? Então, a minha sugestão, é claro que, pelo que você explicou, não há tempo hábil, né? Mas eu queria sugerir que esse TAC, que é justamente que ele é definido entre a prefeitura e o empresário, não é isso? Né? Que o empreendedor, né? E o empreendedor, mas que ele passasse depois pelo crivo do CONDUR, para legitimar, porque senão fica só a relação entre prefeitura e o empreendedor, e a sociedade civil não tem oportunidade de opinar. Então, por uma transparência maior, né, que pudesse passar esse TAC, né, pelo CONDUR, para que ele pudesse realmente avaliá-lo, analisá-lo e aprová-lo. Tá? Então, é a sugestão que eu faço. Tá bom? Muito obrigado. Vereador doutor... Senhor presidente, brevemente, só para poder esclarecer para o vereador Quiabai, o termo de ajuste de conduta é um instrumento que será dirigido pelo Ministério Público, porque ele é um instituto jurídico que só pode ser consumado com a presença do Ministério Público do Estado, né? Acho que a sugestão do vereador Quiabai do CONDUR, talvez uma reunião extraordinária possa ser convocada pelo presidente do CONDUR, que é o secretário Antônio Marcos, e essa reunião possa ser feita até a semana que vem. O problema é que a gente tem que entregar toda a documentação para a Caixa Econômica até dia 19, segunda-feira. Senhor presidente, pela ordem, queria autorização de falar aqui do microfone. Vossa Excelência tem poder. Eu queria remeter, senhor presidente, a luta histórica do movimento de moradia
aqui da cidade. Está lá o Dix dando um ok, a Penha. Eu conheço a Penha seguramente há mais de 30 anos. A Penha é uma pessoa que tem uma história bacana. Quem conhece a Penha de longas datas, eu vi, acho que ontem, o Arnaldo Borgo conversando com a Penha. A gente sabe da história de luta da Penha, das dificuldades, não só ela, a Dona Maria Clara, todas as pessoas que passaram pelo movimento de moradia. Então eu queria fazer render as homenagens dessa casa, da Câmara, do município de Vila Velha, a todas aquelas pessoas, Dix, que lutam por dignidade. O Dr. Jorge falou uma palavra muito sábia. Aliás, o que só sai da boca do Dr. Jorge são palavras sábias. Você, com esse projeto, a Prefeitura, a Câmara, porque há várias mãos, né? A Prefeitura, a Câmara, o Movimento de Moradia, o Movimento Social, o Governo Federal, esse dinheiro é praticamente a fundo perdido. A gente constrói dignidade e a gente, vereador Arnaldinho, faz um movimento de fortalecimento das relações institucionais e verdadeiras e combate as invasões, combate o mau uso do solo, a forma errada como é ocupado o solo em Vila Velha, essa questão das invasões. Enfim, queria render, Penha, a homenagem dessa casa a todos do movimento de moradia, do Espírito Santo e em especial Vila Velha. Vila Velha tem uma história linda de movimento popular, de movimento de moradia, que se confunde com a nossa história. Eu já fui diretor do Conselho Comunitário, já fui presidente de bairro, então eu conheço um pouco disso, eu vivi isso e vivo isso no dia a dia da cidade. Rendemos as nossas homenagens e a honra, toda ela, ao Senhor Jesus, que abençoa Vila Velha com esse dinheiro para poder beneficiar aquelas famílias. Parabéns. Pela ordem. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui saudar a excelência, saudando todos os vereadores, que gostaria também de saudar o nosso desembargador, nosso presidente do TJ, né? Nosso amigo, nosso irmão, e também a Penha da moradia, que luta há bastante tempo por esse povo tão sofrido, que deseja ter sua casa, né? O seu lar. A minha preocupação, senhor presidente, é a rapidez com que isso está passando aqui nessa casa. Que eu acho que o debate é muito maior do que apenas nós votarmos aqui hoje. O debate é muito maior quando eu falo, porque a cidade de Vila Velha tem muitos problemas. E quando eu falo tem muitos problemas, está aqui a nossa vereadora Patrícia, no qual lutou ombro a ombro com a gente para ajudar a comunidade do Morro da Boa Vista, daquele deslizamento de pedras que teve no início, no dia 1º de 2016, 1º de janeiro de 2016. Estávamos lá dentro do morro, acolhendo aquela população sofrida. E por que eu falei do Morro da Boa Vista? Um exemplo simples, porque ainda existem moradores lá que estão em risco constantes. Mas será que esses moradores serão contemplados com essas 448 moradias? Os moradores que hoje estão procurando um pedaço de terra em algumas invasões que é conhecida na cidade de Vila Velha, serão contemplados com uma moradia popular dessa? Porque eu acho que a prioridade deveria ser para eles. O município estaria ajudando a cidade também, e ajudando essas pessoas. E não é o que acontece. E não é o que acontece. Sem querer duvidar de ninguém que está à frente dos movimentos, pelo contrário, os movimentos fazem um papel importantíssimo na cidade de Vila Velha. Aí quando você fala da rapidez, Jefferson, representando a Prefeitura Municipal de Vila Velha, todas as pessoas têm que estar cadastradas no cadastro único e de posse do seu NIS, que é o seu número de inscrição social. Coisa que o município não tem capacidade de fazer com as 448 pessoas. Sabe por que não tem capacidade? Porque a CNH, que o governo do estado colocou mais de 18 mil carteiras de habilitação CNH, tem que fazer o cadastro único para você pleitear uma carteira de habilitação pelo governo do estado. Mas sabe por que os moradores de Vila Velha não conseguem fazer da entrada para pedir uma carteira de habilitação? Pasmem, porque a Secretaria de Assistência Social não funciona, o cadastro único da Secretaria de Assistência Social não funciona. O serviço que deveria funcionar não funciona na cidade. Aí quando fala a contrapartida do prefeito municipal, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, com campo, com uma praça, com uma creche, com uma unidade de saúde, é mentira que não vai fazer. Sabe por que não faz? Porque Jabaeté está abandonada por atual administração. Existem 2 creches para serem construídas dentro de Jabaeté, com dinheiro em conta, e a administração está fechando os olhos para aquela população tão sofrida. Senhor presidente, eu não concluí isso. Deixa eu concluir, por favor. O pedido da Vossa Excelência é para concluir. Então,
Você Mais um pediu pouquinho. pela ordem, pediu. Então, debata a matéria. Não, Obrigado. você pediu pela... Não tem debate, não. Você está com o microfone. Não, eu discuto a matéria quando botar em votação. Tudo bem. Peço o meu secretário para chamar a pessoa de coro para entrar em voto de pauta. Pode vir, Jeff. Vereador Deilson. Sempre presente. Vereador Nadelso. Vereador Nadelso presente. Vereador Arnaldinho. Presente Bruno. Lorenzude Dona Arlete. Presente. Vereador Ivan. Presente. Presente. Vereador Mirim. Mirim Montebello. Presente. Vereador Oswaldo Maturano. Presente. Vereadora Patrícia Grisando. Presente. PM Chico. Pronto? Presente. Professor Alessandro. Presente. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador Quiabai. Presente. Vereador Rogério. Presente. Tia Nilma. Brasa Viva. Presente. Vereador Seu Valdir. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Senhor presidente, 17 senhores vereadores presentes. Havendo quórum, peço a Vossa Excelência que lê o projeto da pauta. Primeiro projeto da pauta, discussão e votação, regime de urgência, processo 1240, de autoria do prefeito. Projeto de lei que altera a lei 4904/2010, estabelece norma de edificação urbanística e construção de unidades habitacionais de renda de 0 a 10 salários mínimos, que se refere ao programa Minha Casa, Vila Velha Minha Casa, e dá outras providências. Não há pareceres das comissões de Justiça, Política Urbana e Finanças em virtude de tramitar em regime de urgência. Ocorre a maioria absoluta e a votação é nominal, senhor presidente. Cadê a emenda? Convoco a Comissão de Justiça para dar o parecer. Senhor presidente, deixa eu falar minhas emendas. É a emenda primeira. Minhas emendas. Senhor presidente, vou fazer minhas emendas verbal, porque não deu tempo de colocar no papel a esse projeto de lei. Primeiro, eu quero parabenizar cada vereador e vereadora por estar aqui numa sessão extraordinária para estar ajudando a população de Vila Velha e essas 448 famílias que vão estar recebendo essas casas futuramente. Só a título de contribuição aqui, o texto fala de empreendimentos enquadrados na faixa de renda familiar bruta mensal de 0 a 3 salários mínimos. A justificativa estava 10. Não, então mudou. Alguém falou de 10 aqui, seria 3. Está aí, é porque está aqui na pauta. Ia fazer a modificação, são 3 salários mínimos. Mas a minha preocupação, senhor presidente, e aí que vem o motivo da gente fazer a nossa emenda, professor Hélio Sandro, Ok, obrigado. Fazer a nossa emenda aqui, senhor presidente, é que quando fala de termo de ajuste de conduta municipal, a lei não permite o município, neste caso, fazer o termo de ajuste de conduta. E eu gostaria que excelência, senhor presidente, verificasse isso com a nossa casa, com a nossa procuradoria, para estar aqui, para a gente, para cada vereador e vereadora, ter segurança no que for votar. Porque nós não queremos que esse projeto de lei atrapalhe as 448 famílias amanhã, por causa de um erro na leitura, né? Um erro de texto. Então, nós vamos aqui propor, eu acho melhor, senhor presidente, que suspenda a sessão por 5 minutos, consulte a Procuradoria na questão do termo de ajuste de conduta, porque até onde eu pesquisei, termo de ajuste de conduta não cabe nesta lei para fazer o município fazer termo de ajuste de conduta. Então, senhor presidente, eu sugiro que a excelência suspendesse a sessão por 5 minutos, consultasse a Procuradoria na questão do termo de ajuste de conduta, só para melhorar o texto, para não tornar inviável as 448 moradias. Se a excelência concordar, tudo bem. Se não concordar, eu faço a minha emenda. Não, porque... Então vou fazer a minha emenda logo. Eu acho que tem que alterar. A minha emenda, senhor presidente, é que ao invés de ter o termo de ajuste de conduta... Não, tudo bem, vou fazer a minha emenda. Pode fazer a emenda, vereador. Vou fazer a minha emenda. Qual a emenda, Naldinho?
Senhor presidente, só quero alertar que o termo de ajuste de conduta não é permitível ao município fazer. Só através de uma ação civil. Está na lei. Mas qual nós emenda, temos vereador? um jurista aqui maior. Vereador Vereador, Naldinho, vou ver a só emenda uma do vereador. contribuição. O TAC, ele necessariamente envolve a presença jurídica do Ministério Público na forma do que está entre o artigo 127 e 130 da Constituição Federal, que funciona como guardião da sociedade, nesse caso, e fiscal da lei. Tá, então a excelência quer dizer que toda o habitacional vai ter que passar pelo Ministério Público? Nesses casos, neste caso, até 3, sim. O Ministério Público funciona porque é imprescindível e indispensável a participação do Ministério Público pelo que está no projeto. Se o projeto for aprovado dessa forma, todo empreendimento necessitará de ser anuído pelo Ministério Público, pelo parquê. Só presidente, pela ordem. Esse debate é muito maior e a minha preocupação aqui hoje, doutor Jorge, e o nosso presidente, a minha preocupação aqui hoje são essas 448 famílias ficarem sem essa habitação. A minha preocupação é estar esse texto aqui e estar inconsistente lá na frente ter que regredir. E nós perdemos esses 36 milhões de recursos. Vereador Naldinho, uma parte. A minha preocupação é essa, é de contribuir para estar melhorando o texto. Tá bom, Naldinho. Senhor presidente, pela ordem. Deixa algum estado. Senhor presidente, pela ordem. Não, o vereador está com a palavra lá com a emenda. Se o nosso jurista maior, que é o doutor Góes, que é um homem respeitadíssimo, nosso presidente do TJ, está falando que não tem problema, então não tem dificuldade nenhuma. Se for o melhor esse texto, tudo bem. Mas a minha preocupação aqui hoje é que esses 36 milhões volte e essas 448 famílias percam essa habitação. Tá bom, né? Senhor presidente, pela ordem. Então, para o senhor presidente, eu declino da emenda que eu faria. Sabia que Vossa Excelência ia ter o pedido do nosso embargador. Convoco a Comissão de Justiça para dar o parecer. Vereador Reginaldo Almeida, Rogério Cardoso, Arnaldinho Bogo. Não. Sem emenda. Senhor presidente, eu recebo o processo da mesa e avoco a matéria para relatar, entendendo o caráter social importante da matéria, nós queremos relatá-la pela sua legalidade e constitucionalidade, senhor presidente, e entender, mais uma vez, a importante participação desta casa numa matéria tão relevante, em uma sessão que não é ordinária, mas que a unanimidade dos senhores vereadores vem a esta casa na tarde de hoje entender a importância da matéria discutida nesta sessão. Feito isso, eu colho os votos dos senhores membros, como voto do vereador Arnaldinho Bogo, com o relator vereador Rogério Cardoso, com o relator, senhor presidente, na Comissão de Justiça, a matéria está aprovada. Convoco a Comissão Política Urbana, vereador Ana Delson. Vereador Rogério Cardoso e Arnaldinho Bogo. Senhor presidente, boa tarde para todos. Cumprimento todo mundo que está aqui presente nessa quinta-feira. A Comissão de Políticas Urbanas, ouvindo o relator Arnaldinho Borgo. Oi? Aprovação. Ouvindo o senhor. Vereador Rogério Cardoso. Senhor presidente, a Comissão de Políticas Urbanas é favorável à aprovação da matéria pelas 480 famílias. Isso aí, Nadel. Convoco a Comissão de Finanças. Vereador Arnaldinho Bogo, Rogério Cardoso, Ana Delcio Pereira. Senhor presidente, volta esse microfone aqui e acolho a matéria. Eu dou pela aprovação da matéria como relator, como voto o vereador Rogério Cardoso. Com relator o vereador Anadelso Pereira. Senhor presidente, aprovada a matéria, mas eu quero aqui, antes de finalizar, gostaria que o município cumprisse com seu papel com a cidade de Vila Velha, principalmente com essas pessoas menos favorecidas de recursos, porque o que nós temos observado é um abandono total na cidade de Vila Velha. Obrigado. Nós vamos
Pedido do vereador Hélio Santos também que incluísse a comissão de administração. Muito bom. Mas é bom que reforça mais o projeto ainda, então convoco o Apoiado, presidente. vereador Hélio Santos, que é o presidente dessa comissão, e o vereador Mirim e Valdir do Restaurante. Senhor presidente, receba a matéria da mesa e avoco a matéria para relatar, na forma regimental. Eu só teria uma pequena observação com relação ao TAC. Seria desnecessário falar em TAC municipal, porque o TAC é uma figura una no mundo jurídico, ele é um instrumento que deriva do fortalecimento da instituição ministerial e é própria dela, e seria uma redundância falar de um TAC municipal, porque TAC é um instrumento da lei federal. Então, eu vou relatar pela aprovação, assim, mesmo que do ponto de vista técnico, a matéria tem essa redundância do municipal, que não precisaria estar escrito no projeto, né? Porque o projeto tem 3 elementos que são analisados pela douta Comissão de Justiça, que são imprescindíveis para ele. Boa técnica, e aí, tecnicamente, TAC municipal, se a lei vai vigorar no ambiente da cidade, é claro que é municipal, não pode ser estadual e não pode ser federal, é uma redundância. Mas opino pela aprovação da matéria. Como vota o nobre vereador Valdir do Restaurante? Com o relator. O vereador Mirim Montebello é com o relator, devolvo a mesa aprovada à unanimidade pelos membros da Comissão de Administração. Em discussão, os parecer. Se há discussão, em sua matéria. Presidente, gostaria de fazer uma consideração rápida. Se Vossa Excelência autoriza, a mandar matéria. Queria parabenizar a Câmara. Hoje não é dia de sessão normal, né, sessão ordinária. Nós convocamos, presidente, Vossa Excelência, e aí tem que fazer uma honra a Vossa Excelência, que preside essa casa. Eu e todos os vereadores. Sim, mas eu vou chegar lá. É porque Vossa Excelência não deixou terminar. Vossa Excelência teve a liderança, a habilidade de convidar os vereadores, todos os colegas com maior boa vontade, de ver que não tem uma ausência, ainda que alguns pudessem ter compromisso. Então eu queria fazer uma honra aqui, porque vale essa honra. A Câmara não faltou, o vereador Arnaldinho cobrou a questão da responsabilidade da Prefeitura, a Câmara não faltou com a responsabilidade dela. E a Prefeitura, vereador Arnaldinho, o líder talvez não tenha essa informação, mas a Prefeitura ela é obrigada a calcionar os recursos. Ela tem que depositar os recursos no calçamento da rua, todos os recursos que ela assumiu o compromisso no papel, ela tem que botar o dinheiro na conta da Caixa. Foi da reunião que teve no gabinete do prefeito, é pré-requisito, então vai ter que ser feito o depósito desse dinheiro. Então a Prefeitura ela vai ter que cumprir, ainda que seja na marra, porque se a Prefeitura não cumprir, a Caixa vai executar a obra com dinheiro calcionado. Eu quero, pela ordem, senhor presidente, eu quero informar o vereador Maturano que nesse projeto de lei não veio o papel da Caixa Econômica informando de como que seria a distribuição disso e como é que foi feito o acordo e a negociação com o município de Vila Velha. Então a excelência não pode falar que a Prefeitura Municipal de Vila Velha vai ter que calcionar. É a regra do governo federal, não é regra não, não é regra não. Vossa Excelência não participou da regra reunião. não. A regra de qualquer conjunto habitacional tem que ser pavimentação, mas não necessariamente pela Prefeitura Municipal. Mas a Prefeitura está assumindo esse compromisso. Então vamos colocar em votação a votação nominal. O vereador, ao seu favor, responde sim. Vereador Deilson. Vereador Deilson, vota sim. Vereador Anadelso. Vota sim. Vereador Arnaldinho. Sim. Vereador Bruno. Sim. Vereadora Dona Arlete. Sim. Vereador Ivan. Sim. Sim. Vereador Mirim. Sim. Vereador Maturano. Sim. Vereadora Patrícia. Sim. Vereador PM Chico. Sim. Vereador Hélio Sandro. Sim. Vereador Reginaldo. Reginaldo Almeida, vota sim. Vereador Quiabai. Sim, Rogério Cardoso. Nosso líder vota sim, Tia Nilma. Sim, vereador Valdir. Sim, vereador Zé do Renascer. Claro que sim. Claro que sim, 17 votos, senhor presidente, a unanimidade. Aprovado. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu queria fazer um agradecimento aqui a todos os vereadores por aprovar esse projeto que vai beneficiar a minha região. E queria registrar aqui a presença do doutor Eduardo Fernandes, da construtora AB Construtora, que atua na 5ª região. Doutor Eduardo, seja bem-vindo a essa casa.
Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não. Parabenizar a Prefeitura Municipal de Vila Velha, né, por mais essa situação da moradia no município de Vila Velha. Parabenizar os vereadores, todos e as vereadoras que votaram a favor. É claro que é uma preocupação nossa quanto à construção, de que forma vai ser construído, aonde vai ser construído, mas nós não podemos perder dinheiro em virtude do tempo. Nós temos que ter essa sensibilidade de acompanhar esse empreendimento, mas fazer o que essa casa fez, aprovar esse empreendimento. E outra coisa, sou contra, já deixa aqui mesmo, eu sou contra essa questão de dar prioridade a A, prioridade a B. Tem que seguir a fila, para ninguém furar a fila. Existe um cadastro e esse cadastro tem que ser respeitado. Obrigado. Próximo projeto. Bora. Senhor presidente, os 3 próximos projetos é moção de aplauso e votação em bloco. Coloco em processo plenário a proposta do vereador Dr. João Matos. Os vereadores são a favor das 3 moções de aplauso. Votar em bloco, mantém o sistema aprovado. 1226, vereador Deilson, moção de aplauso, senhor Rogério Ferreira. 1227, vereador Deilson, moção de aplauso, Maurinho de Jesus. 1249, PM Chico, moção de aplauso, Maria Cordeiro. Quadro merecido, votação simbólica. Em discussão, sai a discussão em votação. Os vereadores são a favor, mantém o sistema aprovado. Próximo projeto. Não há mais projeto da pauta, senhor presidente. Lucia Pó da próxima sessão. Os projetos 4373, projeto de lei, 4941, projeto de lei, 2887, projeto de lei e as moções de aplauso de vinda dos gabinetes. Foi lido, senhor presidente. Nada a ver de tratar, se dou a sessão por encerrada, que Deus abençoe a todos.